Boa noite, começamos agora o programa Shark Coach aqui na Record News. Shark Coach, você já sabe, é o programa que ajuda você a ter o melhor desempenho pessoal e profissional. A minha convidada fixa aqui do programa, a doutora Tânia Zambon, especialista em comportamento humano. Boa noite. Boa noite, né, Orestes, nossos telespectadores. Mais uma noite de Shark Coach treinando tubarões e vendo o que esses tubarões estão fazendo aí pelo Brasil. Hoje eu vou lhe provocar. Uau! Hoje eu quero fazer um programa sobre o desempenho das mulheres no mercado de trabalho. Muito bom. É um grande desafio, né? Que normalmente as mulheres pensam que estão no mercado de trabalho e não são valorizadas. Eu escuto muito isso. Existe a verdade, alguns casos. Ganham salários menores que os homens. Isso é real. E ainda temos isso. Não conseguem ainda alcançar cargos de liderança. Então eu queria, Tânia, que tu falasse um pouquinho como que é ser uma líder hoje para várias pessoas no Brasil inteiro, sendo mulher. O que tu teve que ultrapassar? Isso teve alguma interferência, o fato de ser mulher e não ser homem? Interessante isso, porque eu ouço muito isso, né? Que isso interfere. Eu vou te dizer assim, eu acho que cada um tem espaço. Se eu vou colocar a minha posição, eu não tive problema com isso. Se você pegar hoje, 70% dos meus alunos, por incrível que pareça, não são mulheres. São homens. E tem aumentado o número de mulheres buscando coach executivo, business, tem aumentado. Interessante também que muitas vezes eu acho que as próprias mulheres se colocam nessa condição. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou hoje a líder do meu segmento, dentro do meu trabalho, mas os meus CEOs tem homens, então eu convivo muito bem, eu tramito muito bem. Já no setor de vendas, os meus melhores vendedores são mulheres, as consultoras são mulheres, e elas estão sempre no ranking, por exemplo, acima que os homens. Acredito que cada um de nós tem habilidades e que podem ser em conjunto. O mundo mudou, né? Os desafios modificaram. As mulheres, para você ter uma ideia na estatística, mulheres que têm filhos, Orestes, elas têm 30% a mais de capacidade de organização do que mulheres que não têm filhos e homens. Por quê? Normalmente a mulher tem que cuidar dos filhos, multitarefa, fazer cozinha, passar. Então, ela acaba sendo um polvo, né? Ela faz um pouco de cada coisa e ainda tem que cuidar da parte emocional, da autoestima, e que isso vem mudando. Hoje a gente já tem homens cuidando dos filhos e mulheres trabalhando. Então, com a questão da diversidade, a gente vê isso no Vale do Silício, que a diversidade é o que está em alta. Só que, no entanto, no próprio Vale do Silício, você vai observar que tem poucas mulheres na liderança. Então, muitas vezes o discurso é bonito, mas efetivamente nem sempre. O que a gente aposta? Que essa juventude que está vindo, essa nova vibe, né? Esses millennials que a gente chama, né? Da nossa geração, nós somos os tiranossauro rex já em relação a eles, os que estão vindo, possam mudar isso. Tanto o homem como a mulher têm um lugar cativo e podem desempenhar essas funções. Acredito que pela nossa composição neurológica, a mulher é multifocal. O homem é focado. Vou te dar um exemplo. Se tiver uma vaga pequenininha para estacionar, o que normalmente uma mulher faz? Ela passa reto. E isso aqui não é desmerecer as mulheres. Se for um homem que vê aquela vaga pequenininha, ele vai lá e estaciona. Não é que seja... Não quer dizer que as mulheres são não piores é uma motoristas habilidade masculina. O homem é focado, a mulher é global. No sexo é a mesma coisa. Eu brinco que o homem é o fogão a gás. Acende a lâmpada, ele está pronto para a sexualidade. A mulher é o fogão a lenha. Tem que botar a lenha, os gravetos, acender, assoprar, até que esquenta a chapa. E isso é fisiológico. Então a Honda, né, é uma das empresas que utilizou muito tempo isso, classificações nos Estados Unidos se usa muito de homens para determinadas funções e mulheres para determinadas funções, indiferente se vai ser líder ou não. Quando a gente fala de pós-venda, por exemplo, as mulheres se dão muito bem no pós-venda, os homens nas questões mais racionais. Levando em consideração essas características inatas que a gente tem. Não quer dizer que não possa desenvolver. Tanto é que quando você começa a trabalhar o conhecimento desenvolvido, focado com as pessoas, elas desenvolvem habilidades que a gente pode desenvolver. Tem na área da publicidade, eu estava lembrando agora, tem uma reclamação, inclusive tem um movimento no Brasil todo, dizendo que as mulheres não são colocadas em cargos de criação. A gente tem poucas mulheres que são chefes de criação. Isso tem alguma interferência desse aspecto neurológico ou não? Acredito que não.
Por quê? Quando você fala isso, eu fiz agora um retrospecto de todas as pessoas que passaram por mim. Eu tive, por exemplo, 9 vezes eu montei equipes de marketing. E várias vezes eu tive mulheres líderes na criação e outras eu tive homens líderes na criação. Eu acredito que a criatividade, a gente tem já uma estatística, a Adobe fez uma pesquisa muito bem fundamentada, que nós nascemos com 25% de criatividade, tanto o homem como a mulher. 25. E 75% é desenvolvido. Até falei sobre isso no último Business Hunters. 75% nós desenvolvemos, é um adquirido que a gente chama. Então, se você estimular um filho desde pequeno, uma filha com psicomotricidade, quando chegar na idade adulta, não importa mais se é homem ou mulher. Ambos tiveram as mesmas chances, o desenvolvimento teoricamente é o mesmo. E como é que se estimula a criatividade de uma criança, por exemplo? Boa pergunta. Como é que eu faço líderes criativos e eu posso fazer isso desde pequeno, né? Cores, dança de salão, teatro, oficinas, tudo aquilo que leva à expressão corporal. Toda vez que você trabalhar, por exemplo, com um filho, uma filha com 5, 6 anos de expressão corporal, aumenta a criatividade e ele vai criando essa habilidade, vai reforçando. Então, eu sempre digo que crianças até 10 anos, o ideal é tocar música, violão, piano, né? Que ele possa desenvolver essas habilidades para que mais tarde isso vai servir muito na vida adulta. Às vezes chega para mim um gestor. O que eu vou fazer para melhorar minha habilidade tratativa com os funcionários, de conduzir colaborador, conversar? Porque eu sou meio... dança de salão. O quê? Tu vai me dizer dança de salão? Tu quer coach? Dança de salão. Eu mudo o corpo, a mente acompanha. Olha que interessante. E é uma das grandes divisões de estudo, quando o Michael Hall, um dos maiores estudiosos, traz essa informação, que nós mudamos a nossa mente através do corpo. E depois de um tempo, vamos imaginar que uma criança não teve esse treinamento, não teve essas oportunidades também. Depois dos 30, dos 35, dos 40 anos. Eu desenvolvo. Como é que se desenvolve? Desenvolvo, mas eu tenho menos habilidade, eu tenho uma habilidade menor do que eu tenho com aquele que eu estimulo desde pequeno. O cérebro cresceu nisso, ele veio se desenvolvendo. Mas é possível mesmo assim. É possível. De que forma? Através de dança. Se você pegar Também. a terceira idade, vamos pegar a terceira idade, e você perceber alguns grupos que fazem danças de salão, fazem viagens. Esses dias eu estava em Copacabana, parou um ônibus lateral e desceu mais ou menos uns 30 de biquíni, 70, 80 anos, eram os mais jovens. Calção, numa alegria, numa felicidade. Quem disse que a gente, depois de velho, tem que sentar numa poltrona e ficar de pantufa, de chinelo? Não, essa traz a vida de volta, a criatividade, a liberar, a soltar, a brincar. Então, o que eles estão fazendo nesses grupos de terceira, quarta idade? Grupos que possam fazer atividades efetivas juntos. E se comprovou que diminui a depressão em 25% a 30% pessoas que se divertem, que são felizes, criativas e que, inclusive, são solidárias. Também aumenta essa estatística. E fazer atividades que desafiem também o nosso cérebro, né? Eu conheci há pouco tempo uma gestora de RH de um hospital em Porto Alegre, e ela estava fazendo um curso de vinhos. Olha aí. E eu perguntei por que ela estava fazendo um curso de Sai da vinhos. caixa. E ela disse para sair da caixa, para me reinventar. No semestre anterior eu fiz um curso de teatro. Olha aí. Então não tem nada a ver Uma coisa com a profissão que dela, que ela está exercendo, mas isso exercita a criatividade. A última dinâmica que eu fiz na universidade é você tinha que abrir uma empresa que não é o seu segmento, que é o oposto, o antídoto. Que não tenha nada a ver com você, porque você tem que criar tudo de novo. Planejamento estratégico, planejamento financeiro, público-alvo, estatístico, tem que criar uma nova. Isso faz você pensar, criar e sair também da caixa. E revisa os processos, né? Revisa os processos. E é importante que você mude, inclusive, a atividade, como agora você acabou de falar. Quando você sai caminhar, por exemplo, e você busca um parque, caminhe hoje naquele parque, no outro dia procure um outro local, no terceiro dia um outro local, depois no quarto dia volta para o parque. Porque o próprio cérebro ele se acostuma com aquilo que ele já viu. Então, quando você consegue fazer essa troca, a gente chama isso de quebra de estado. E você rearmazena mais informações quando você sai daquilo que você está acostumado a fazer. Eu falo isso muito em Cidades Fantasmas, que é entrar dentro da nossa verdadeira cidade interna, né? Por que tem uma mulher aqui em Cidades Fantasmas? Foi aleatório, é um zumbi, na verdade. O zumbi não tem uma identidade, né? Que, na verdade, muitas vezes a gente está assim na vida, né? A gente não está conseguindo acender o que tem lá dentro. A gente vive como um zumbi.
que eu peguei muitas pessoas na UTI no final da vida e que chegavam e diziam para mim, ó, eu tô indo embora, eu não tenho mais segunda chance, eu passei a vida inteira procurando algo que eu não encontrei, não fui eu mesmo. E aí o Cidades Fantasmas vem justamente para isso, acessar o nosso inconsciente, aquilo que nós não estamos mais enxergando. Muito bem, Tânia, vamos agora a um rápido intervalo e já retornamos com o Shark Coach aqui na Record News. Voltamos com o Shark Coach aqui na Record News. Doutora Tânia, agora recebendo um convidado especial. Um tubarão em exponencial, costumo dizer, né? Porque o Andrigo é um grande case do ETZ. Deixa eu apresentar ele direito, então, o engenheiro Andrigo Zanella, que vem contar um pouco da sua experiência de crescimento exponencial e sustentável. Antes, Andrigo, deixa eu tirar boa noite. Boa noite, Oreste, boa noite, doutora Boa Tânia. noite, Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. E antes, vamos conhecer um pouquinho da tua empresa, o que vocês têm feito lá na construtora, Construtora Zanella? TZ Grupo. TZ Grupo, vamos conhecer um pouco do trabalho do Andrigo e já retornamos. Pode rodar. A gente fez praticamente tudo o que a gente aprendeu. Eu sou aquela pessoa assim que sou que nem São Tomé, tenho que ver para crer. E nisso de crer, eu confiei, acreditei que seria realmente possível atingir resultados com as técnicas e todas deram muito certo. Desde a intenção do dia que nós aplicamos dentro da empresa, dentro do escritório e nas obras, também passando pela usina de ideias, passando pela questão do moral, do humor das pessoas, como é que elas estão, como é que os colaboradores se sentem dentro do negócio. Eu falo que o ITZ é o melhor lugar para te desenvolver relacionamentos e para você crescer junto com outras pessoas. É muito diferente de um mercado aberto, onde cada um é concorrente do outro. A gente saiu da nossa realidade de Santa Maria para ter relacionamentos com pessoas do estado inteiro, do Brasil inteiro e do mundo inteiro. E perceber o quanto que a gente poderia vislumbrar novos horizontes, sempre com um crescimento sustentável, e também percebeu que quando a gente aplica as técnicas, quando a gente tem boa vontade, põe a equipe para trabalhar com o mesmo foco, o mesmo objetivo, descobre quais são os sonhos delas e idealiza e faz elas enxergarem que é possível elas alcançarem aquilo que elas querem, a gente atinge resultados magníficos. Foi o que aconteceu com a nossa empresa, com faturamento em vendas passando de 300% e um faturamento de vendas que passou de 1000%. Ela traz com maestria todas essas técnicas que ela desenvolveu ou adaptou para a nossa realidade e dão certo. Eu sou prova disso. Muito bem, Andrigo. Acabamos de ver um pouco do trabalho lá na tua empresa e gostaria que tu revelasse que crescimento exponencial é esse que tu teve agora em menos de 30 dias. O grande crescimento e com certeza eu digo sempre digo, a doutora Tânia é a ferramenta
Porque ela tem as ferramentas. Tu vai fazer se tu quiser, tu aplica se tu quiser. Então, muitas vezes as pessoas, mas a doutora Tânia atinge o resultado. Não. Ela dá a ferramenta e tu, se tiver boa vontade, atitude, habilidade em querer fazer, as coisas acontecem. E na nossa empresa, como a gente já estava conversando sobre questões das mulheres, né? A gente participa da Universidade de Negócios também e nos últimos módulos a gente trouxe para a empresa algo que foi apresentado lá, que é uma disruptura de cultura, né? Qual que era a nossa intenção? Nós pensamos assim, a construção civil tem tantos homens que trabalham, e por que não mulheres? E o que a gente percebeu no nosso negócio? A dificuldade de conseguir pessoas boas em acabamento, em pintura, em colocação de pisos, azulejos. E aí surgiu aquela ideia, mas vamos fazer um projeto. E desenvolvemos um projeto em parceria com o Senai, e lá a gente fez o quê? Buscou as mulheres dos nossos funcionários. Olha que interessante. Por quê? Porque muitas vezes para levar elas para a construção civil. Por quê? Porque muitas vezes o funcionário ele não sustenta apenas a família dele, ele sustenta diversas pessoas na família. Claro. Então, ele é a única renda de um núcleo familiar de 10, 15 pessoas muitas vezes, né? E o que a gente pensou? Vamos convidar as mulheres deles. Por que as mulheres também não podem trabalhar na construção civil? E com isso nós fizemos o projeto Maria Mão na Massa, que é com o intuito do quê? Treinar elas, né? Para elas se porem no mercado de trabalho como futuras pintoras e futuras, a gente chama de azulejistas, né? Colocam piso e azulejo. E as 5 melhores desse primeiro projeto já vão ser contratadas pela empresa. Olha que interessante. E as demais nós vamos abrir para o Sindicato da Construção Civil no intuito que elas também se recoloquem. Porque a gente acredita que as mulheres, além de ser mais perfeccionistas, né, elas vão conseguir agregar mais qualidade nesse trabalho de acabamento, que é um trabalho muito minucioso e que precisa realmente de qualidade. Ganhamos à noite as mulheres, você viu? As habilidades das mulheres. Eu acho que um mérito dele, por ser um jovem empresário, ele está no auge da profissão, né? Bateu, não sei se posso falar os teus números, mas em outubro era 300 mil e ele vem historicamente batendo 30 dias depois 3 milhões. Em 30 dias passou de um faturamento de 300 mil reais para 3 milhões, é isso? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Eu acho que primeiro é ter uma paixão pelo que tu faz, é tu realmente gostar daquilo, tu saber o teu propósito de vida. E eu pude ter essa oportunidade de me gerir, ver as minhas falhas e trazer o que eu tinha de melhor, que era buscar impactar positivamente a vida das pessoas. E principalmente dos meus funcionários. Eu falei, onde é que eu posso começar? Com o meu próprio sócio, com os meus colaboradores, e é isso que eu fiz de lá para cá. Tudo que eu pude aprender, que eu julguei que realmente traria resultado, eu apliquei. Essa nova visão que nós temos que ter dentro das empresas. Pessoas assim como ele, que tem essa rapidez e velocidade de pensamento em buscar a diversidade e trabalhar juntos. E mudar, né? E mudar a vida das famílias, que é o que ele falou, às vezes um só sustenta 10, 12. Isso é muito importante para uma sustentabilidade. E sendo que ele conseguiu fazer isso junto com o seu faturamento, com a sua empresa, mudou a cultura, disrupção total de trabalho houve nessa empresa. A grande diferença que eu vejo é que a gente tem que entender que qualquer empresa, de hoje para o futuro, ela é feita por pessoas, por seres humanos, que se a gente não treiná-los, se eles não se sentirem capazes e entender que a empresa também é ferramenta para eles atingirem os objetivos e os sonhos deles, a gente não tem um negócio. O negócio é feito de pessoas. Então, quanto mais a gente puder valorizar eles, treiná-los, e eles entenderem o quanto que eles podem fazer diferenças não só na vida deles, mas nas vidas de cada cliente que a gente está impactando. Porque eles são construidores de sonho. Eu falo que nosso negócio é construir o seu sonho junto com você. Por quê? Porque a gente constrói o sonho quando tu vai comprar uma casa, quando tu vai comprar um lar, comprar um apartamento. Não é só um negócio. É toda uma estrutura de vida que vai se montar a partir daquele momento. E nós somos responsáveis por fazer isso acontecer. Como é que os homens receberam esse convite de você para levar as mulheres para dentro da empresa? Ótima pergunta. O principal é que quando a gente fez isso, tem uma sacada nesse negócio. Que tu gera comprometimento. Comprometimento. Ninguém faz nada se não se sentir comprometido com a causa. No momento que a gente falou para eles que a esposa dele pode ajudar na renda familiar, que ela também pode trabalhar, que ela também pode ser alguém que vai estar desenvolvendo um papel ativo na vida da família e gerando resultado, eles concordaram. Eles receberam bem. Porque o problema, a doutora fala isso, o problema nunca está nas pessoas que estão na base da nossa cadeia produtiva. O problema sempre está nos gestores. Sim. E um líder tem que ser? Servidor. O que é um líder servidor? Para mim, ser um líder servidor é entender que a gente
tá pronto, é pau para toda obra. Não existe só, eu mando e vocês obedecem, não. A gente trabalha junto, nós somos uma equipe onde um depende do outro, porque se tu não fizer, alguém vai ter que fazer o teu trabalho. Então, esse eu vejo que é a grande magia que a gente aprende lá no ITZ. Que a gente aprende a ser bom treinador, a ser um treinador de excelência, a buscar, porque a equipe ela pode andar muito bem, como a doutora Tânia falou, ela pode estar muito alinhada, e daqui a pouco ela cai. Desalinha. E tu tem que ter força para te se reorganizar, se realinhar, colocar as metas em dia e vamos de novo que a vida tem que continuar. E é assim que funciona, é assim que eu encaro a vida e encaro como trabalho. Nós temos que todo dia estar realinhando. Se a estratégia, Michael gosta muito de falar isso também, se a estratégia de venda não deu certo hoje, amanhã tem que trocar. Tu não pode esperar que as coisas vão acontecer. Se nós não mexermos, ninguém vai mexer por nós. E se continuar no mesmo, vai ter os mesmos resultados. Sempre os mesmos resultados. Eu acho que esse crescimento sustentável ele só se dá se tu tem a sua equipe comprometida e se tu é um líder servidor. Tu é a pessoa que eles vão ter como líder inspiracional. Tem uma frase que tu fala sempre, Tânia, que é a gente não erra, né? Ou a gente acerta ou a gente aprende com o erro. Melhora aquilo ali. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. E quando não dá certo, e mesmo trabalhando, tendo foco com os seus colaboradores, sabendo onde quer chegar, pode não dar certo. E aí o que a gente faz? Veja bem, por isso que a gente trabalha dentro do coach que para cada ação, pelo menos 3 estratégias, né? E destrinchar ela, fazer o plano de ação de cada uma delas. Não deu certo essa estratégia, eu passo para outra. Não deu certo essa aqui, ainda tem uma terceira opção. As 3 não deram certo, ok, vamos reunir o time de novo e vamos ver a 4ª, a 5ª e a 6ª. Não podemos cansar, eu acho que ele foi muito feliz. Adversidades existem. Nós passamos por uma situação, às vezes, de não ter combustível. Amanhã podemos não ter água? Às vezes Luz, por fatores externos. Fatores externos. A morte é um fator que não nos pertence. Nós não temos controle sobre um acidente, um câncer. Então, quando a gente perde o controle, vai bater o desespero? Vai. Mas aí que vem o centramento do que ele acabou de falar. Ok, aconteceu tudo isso, o problema está aqui. Se eu alimentar ele, vai piorar. Qual é o foco na solução? O que podemos fazer a partir de agora? Se recomeça tudo de novo. Por dia, nós temos 1.440 minutos. Eu bato muito isso, né? Isso aí. E esses 1.440 minutos que definem, ok, hoje não foi bom, vamos dormir, vamos deixar o nosso corpo descansar no seu supremo, né? Da sua fisiologia corporal. E amanhã voltamos com toda a ação possível, porque ele tem uma equipe hoje. A grande diferença é tu montar uma equipe. É igual o time de futebol. Nenhum grande jogador de futebol nasceu jogador de futebol. Ele treinou. Quanto tempo o Neymar treinou? Quanto tempo qualquer um que chegou lá hoje treinou? Então, há um tempo de treinamento. E é interessante porque o Andrigo levou isso para dentro da empresa, ele treina efetivamente a equipe. E uma das coisas que eu bato muito, o líder tem que ter esse papel de treinamento, porque às vezes o colaborador nem sabe o que você espera dele. Tem um empresário que esses dias me falou o seguinte, eu não vou treinar minha equipe, porque eu vou treinar ela, vou deixar ela boa e vai vir um concorrente e vai me roubar. E aí? E aí eu te digo que eu prefiro treinar com uma equipe que esteja altamente qualificada do que uma equipe que não esteja qualificada. Olha aí como porque bate. a diferença da minha empresa para qualquer outra, eles vão perceber estando lá. Porque a cultura da empresa, tu vai conhecer e tu tem o direito, como qualquer pessoa tem, de gostar ou não e se sentir bem no local ou não. Então, isso para mim é fundamental, é entender que eu prefiro ter uma equipe altamente qualificada, que eu sei que os resultados vão vir, e sendo uma equipe, quanto melhor ela é, mais ela vai querer gerar resultado. Aí é o engajamento. Olha o interessante que ele está te falando, olha a certeza que ele tem hoje, uma cultura dentro da empresa que favorece ele em relação aos concorrentes, né? E eu acho que é isso que esses empreendedores tubarões estão fazendo. Eles estão transformando a empresa deles num Google, numa Disney. E que hoje a gente pode copiar, modelar e melhorar. E humanizado. Essa é a grande sacada. É isso que está acontecendo lá? Com certeza. Essa questão, eu bato muito assim, como antigamente tinha aquelas empresas que as pessoas passavam uma vida inteira trabalhando nela. Eu acho, por que não pode continuar uma pessoa que entrou no meu negócio e continuar uma vida inteira?
Ela vai ter que gerar resultado, ela vai ter que produzir, mas ela pode se qualificar e cada vez mais ela vai crescer dentro do negócio. Mas isso é uma disruptura. É uma disruptura. Porque hoje a gente está acostumado a ver os profissionais trocando de local de trabalho. Retenção de talento é o maior problema do líder, por isso que ele não quer treinar. Ele não sabe como reter. Então, muitas vezes, eles preferem ter um colaborador alface, que nem eu digo, que está ali plantado, fazendo o trivial, do que investir num Orestes. E vai que o Orestes cresce o olho, queira amanhã sair ou montar o seu próprio negócio. Esse não é líder, esse é chefe. Esse é gerente. O líder é o que ele acabou de dizer, é o servidor. Eu quero que o Orestes cresça, que o Orestes se alavanque, eu vou dar essa oportunidade para ele e ele sabe que atrás dele tem mais uns quantos que agora ele vai liderar. Então, o plano de carreira é importante dentro da empresa para saber que quando você se desenvolve e der mais, plano 20-70-10, que a gente Com fala certeza. muito de funil de desempenho, esse colaborador não só vai ganhar mais, mas como vai se sentir melhor e também gerindo outras pessoas atrás dele. Todos aqueles que a gente desenvolve têm uma chance de, dentro da empresa, ter uma alavancagem de crescimento exponencial também. Isso acontece na prática ou tu está perdendo os seus talentos? Acontece na prática. Porque, e eu vou dar o meu papel de líder. Acontece de reter os talentos. De reter os talentos. Que é, na minha visão, eu não posso crescer sozinho. Hoje, eu entendo que a disruptura de cultura de qualquer empresa é não pensar, tem um dono e o dono, ele comanda e ele vai gerar os lucros vão ser dele. Não, eu não penso assim. Eu penso que na minha empresa, se eu crescer, o meu colaborador que está do meu lado, ele tem que crescer. Ele tem o direito, porque ele me ajudou a atingir aquele resultado. Comprar o seu carrinho, sua casinha, ter um futuro melhor para o filho. Eu acho que essa é a visão de humanização da liderança. E isso a gente percebe num pequeno treinamento, faz o coach. Aplica com qualquer colaborador. Eu tive a experiência de, conversando com os meus colaboradores, perceber que pequenos detalhes, por exemplo, ter uma tarde para passear com o filho, valia mais do que qualquer outra coisa. Do que um aumento de salário. Do que um aumento de salário. E aí tu percebe que as pessoas, cada uma tem o seu mapa, tem a sua forma de enxergar a vida e talvez aquilo que tu almeja não é o mesmo que ela vai almejar. Então eu tenho que descobrir o que ela quer e fazer com que a empresa seja a ferramenta para que ela atinja aquele resultado. A empresa sempre vai ser o melhor lugar para ela estar, porque ela está fazendo dela o caminho para que ela alcance aquilo que ela procura. Mas para isso tem que ter duas coisas, humildade e ouvir. E ouvir, que é uma das maiores qualidades do coach, né? A segunda maior, ou virtude, qualidade de atenção. Porque o sonho, você só vai descobrir da pessoa se perguntar, né, Orestes? É diferente. Os sonhos de um é comprar uma casa própria, o outro é ver o filho encaminhado na vida. Então, quando você sabe qual é o sonho do colaborador e você traça um plano de ação com ele, que ele pode alcançar aquilo através do trabalho dele, eu acho que é fantástico. E como líder, com certeza, duas palavras para mim vêm como base. Humildade, porque nunca a gente sabe tudo. A gente está sempre aprendendo. O colaborador que vem até você, eu sempre falo que quanto mais pessoas diferentes eu tiver na empresa, melhor. Porque são mais opiniões diferentes que eu tenho para eu poder me agregar e me munir de informações para poder produzir novos resultados. Claro. E simplicidade, para levar uma vida boa, tranquila, sabendo que todo mundo é igual. Ninguém é melhor que ninguém. Eu falo que lá na empresa, se eu for falar com o meu investidor, ou se eu for falar com o pessoal que está lá no chão, está lá na obra, a forma de falar e a forma de respeitar eles é sempre a mesma. Porque eles são seres humanos antes de qualquer coisa. E isso para mim é fundamental. Veja só, as mulheres, já passamos agora para todo esse bloco. Tem diferença para você contratar homem e mulher? Hoje, dependendo da função, a gente opta por mulheres. Opta por mulheres. Por quê? Justamente por perceber, através de um treinamento, de uma qualificação, que elas vão gerar um melhor resultado. E é por isso que a gente resolveu fazer o projeto Maria Mão na Massa, no intuito de trazer mulheres para dentro. Porque no nosso escritório, por incrível que pareça, somos engenheiros, mas são engenheiros e engenheiras. E hoje eu tenho mais mulheres no escritório do que homens. E eu falei, por que na obra não pode ser também do mesmo jeito, ou pelo menos ser igual? Claro. Não tem o porquê não. Então, isso para mim é uma disruptura. É entender que sim, é possível mudar, é possível transformar e mostrar para toda a cadeia produtiva, que daí não envolve só nós, que tem pessoas excelentes, que podem ser treinadas e podem ocupar o mercado de trabalho aí que está tão carente de pessoas com qualidade. Profissionais. Rodrigo, obrigado por agradeço. dividir com a gente a tua história, a tua experiência, Obrigado, doutora. né, as Obrigado, tuas Alex. novidades. Não tenho dúvida que é um dos tubarões mais Tubarões. entusiasmados e exemplares Grande líder. que passaram aqui pelo Share Coach.
Obrigado mesmo. Muito obrigado. Agradecemos. Charcoach volta na semana que vem. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.